Olá! Para você que está me assistindo no replay, passa um pouquinho para frente. Essa live é sobre compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? Quais são as emoções envolvidas, os tratamentos. E hoje também a gente vai ter uma convidada especial, que é a Mônica Lopes, que ela também já passou por isso e ela vai contar também a história dela. Então fica aqui comigo. E a gente também vai ter, para quem ficar até o final, a gente vai ter também algumas perguntas também, tipo um teste assim para você saber se você tem ou não compulsão alimentar. Ó, a Mônica tá aqui, vamos chamar a Mônica. Vamos ver. Vamos ver, Mônica, pode solicitar para entrar? Enquanto eu vou escrevendo aqui qual é o nome da live. Solicita aí para entrar, Mônica. Boa tarde, vão entrando aí. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Oi, Oi, tudo bom? tá me escutando bem? Tô, você tá conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô. No começo eu não tava conseguindo escutar muito bem, não, mas agora deixa eu ver aqui, só um momento. Acho que agora deu, né? Tô muito feliz que tu tenha aceito meu convite para estar aqui. A gente falar sobre compulsão hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gratidão pelo convite. Que bom. Então, olha só, eu estava falando ali que a gente vai falar então sobre as emoções envolvidas, sobre os tratamentos, e também no final a gente vai fazer umas perguntas, que eu tenho umas perguntas aqui, tipo um teste assim para a pessoa saber se tem uma compulsão alimentar. Claro que não é um diagnóstico, né? Que um diagnóstico ela vai ter que pegar com uma pessoa especialista nesse assunto, né? Sim, Mas já dá para ter uma ideia, né? já dá para ter uma noçãozinha de como proceder, né? Porque o diagnóstico realmente é feito por um especialista, né? E Mônica, então, tu pode se apresentar aqui pra gente? Sim, eu sou a Mônica, sou terapeuta holística e trabalho diretamente com esses casos de compulsão alimentar, de falta de estima, que também está ligada, né, nesse ramo da compulsão alimentar, assim como a ansiedade também. Então, eu faço um trabalho com mulheres e com homens também que me procuram relacionado à compulsão alimentar, à baixa estima, e eu trabalho isso analisando caso a caso, né? E cada uma das pessoas que me procuram e eu faço um diagnóstico, a gente vê a melhor forma de usar, né, a terapia naquele caso. E antes tu trabalhava com o quê, assim? Então, antes eu trabalhava em uma empresa, né, e não estava gostando muito da atuação que eu fazia lá, né? Não estava mais me encaixando ali naquela situação. Mas E qual é a tua aí formação? eu sou formada em direito, mas também não estava trabalhando na área do direito, né? Eu estava trabalhando num ramo totalmente diferente da minha formação. E aí começou a dar tudo muito.
errado assim para mim, sabe? Aí eu falei, não, eu preciso resolver aqui, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso colocar minha vida no trilho, eu preciso encontrar o que realmente eu gosto de fazer. E aí foi quando eu me encontrei nas terapias. Foi isso que te motivou a vir trabalhar com as terapias? Como é que foi? Sim, porque eu estava vivendo já num processo bem caótico, onde eu estava vivendo de ansiolítico, já estava entrando num processo de depressão. Eu não estava satisfeita com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu já não estava gostando dali, como as coisas iam se encaminhando ali na minha vida. E aí eu comecei a entrar nesse processo da ansiedade, da compulsão alimentar, que veio junto com essa ansiedade que eu sentia. Eu estava me sentindo péssima profissionalmente, porque eu estava trabalhando num lugar que era um lugar que não me cabia, né? Então foi como se eu tivesse um castelinho e aquele castelo tivesse desmoronado na minha cabeça, né? Eu não me encaixava em nenhuma situação daquela ali que eu estava vivendo. E Sim. aí eu tenho um filho de 9 anos e ele estava assim muito mais rebelde, podemos dizer assim, do que ele costumava ser. E eu achava sempre que o problema estava nele. Então, o que que eu fiz? Vou levar meu filho num psicólogo, né? Ele precisa de passar por um psicólogo para saber, um terapeuta para saber o que está acontecendo. E aí, quando eu cheguei lá, assim, acho que na terceira sessão que ele estava recebendo, a terapeuta virou para mim, né, a psicóloga, e falou bem assim: mãe, eu acho que quem precisa de terapia não é seu filho, é você. Aí Nossa, você se dá conta que o processo mais urgente e necessário está em você ali. E que foi aí que começou a cair minha ficha. E aí eu entrei para realmente começar a fazer ali terapia e o psicólogo me ajudou muito. E quando eu comecei a fazer, né, essa terapia lá com o psicólogo, nessa clínica também tinham as terapias alternativas, tinha Reiki, tinha Theta Healing, barra de Axis. E aí quando eu olhei ali para a parede e vi aqueles nomes, eu falei assim, gente, eu tenho Reiki, eu sou reikiana há muitos anos, mas nunca utilizei do benefício do Reiki comigo. tu E vê, né? aí eu falei bem Já assim, tinha uma ferramenta e não usava. isso, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a usar as armas que eu tenho. Então, eu vou aliar aquela terapia que eu estava fazendo ali com o psicólogo, que foi para descoberta dos meus sentimentos, que eu estava negligenciando há muitos anos. E eu estava usando o ansiolítico, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse usando aquilo ali, mas eu me automediquei, sabe? Podemos dizer assim. Eu não fazia um acompanhamento. Eu sabia que eu precisava tomar alguma coisa para não surtar, para não pirar, mas também de imediato eu não tinha procurado uma ajuda específica. E aí, quando eu falei assim, quando eu fui lá, né, e eu vi isso, que eu precisava de ajuda, eu só não conseguia enxergar que eu precisava dessa ajuda, tudo ficou mais fácil. Então, eu comecei a me auto-aplicar o Reiki, e aí comecei a entrar no mundo do Theta Healing. O Theta Healing, no começo, me ajudou muito a clarear minhas ideias. E depois eu conheci o Access, então, assim, eu fui começando a descobrir as terapias e eu fui colocando elas, assim, na minha vida e fui expandindo o meu campo, né? Fui expandindo minha visão, vendo o que que eu precisava melhorar, o que que eu podia buscar mais de ajuda. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu gostei, sabe? Se essas terapias aqui me ajudaram, então eu acho que eu também posso ajudar outras pessoas Claro. a, né?
que de repente estão passando ou já passaram pelo que eu estou passando. E aí eu comecei a fazer alguns cursos e fui gostando, e hoje eu estou aqui fazendo o que eu amo, sabe? Eu literalmente me encontrei. Que maravilha. Mas me conta um pouquinho mais como é que foi, assim, o teu processo, assim. Foi a psicóloga que descobriu que tu estava com a compulsão alimentar, ou tu mesmo que descobriu? Como é que foi? Então, eu fazia 3 coisas. Eu sabia dormir, então quando a gente dorme, você está usando o seu sono como uma fuga, assim como a comida. Então eu dormia, eu comia e chorava. Eu sabia fazer essas 3 coisas. Então eu sabia que eu já estava entrando no lado da depressão. Só que eu negligenciava todos esses sentimentos em mim. Eu achava que era normal. Tô com problema, beleza, eu vou dormir que passa. E não passa, sabe? Vou comer que passa. E não passa. Porque eu cheguei a pesar 70 quilos, que para mim, 70 quilos, como eu sou baixinha, é muito, né? 70 quilos para mim é como se eu tivesse com, sei lá, uns 90. Então eu já não estava gostando muito mais do meu corpo, eu já estava, assim, desintonizada comigo em todos os sentidos, sabe? Eu só queria. Eu acho que eu estava sobrevivendo só. Sabe, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Tava triste, então beleza, eu vou dormir. Tô ansiosa, vou tomar um remédio aqui para dormir. Vou comer e vou dormir. E quando eu não sabia resolver os meus problemas, que eu não tinha vontade de, sei lá, dormir, porque eu já tinha dormido muito, então eu vou chorar. Sabe? Eu vivia assim, nesse looping do choro, do remédio, do sono, não sabia como resolver os meus problemas, eu sabia que eles estavam ali, mas nunca tinha procurado ajuda, até que você começa a enxergar no seu filho coisas que, olha, isso daqui não está funcionando muito bem. Então eu acho que o problema tá nele, sabe? E não é, que realmente não estava nele, né? Então, É, aí, quando eu cheguei lá e o psicólogo do meu filho falou que eu precisava de ajuda, aí eu realmente parei e pensei, uau, se ela tá falando isso, então eu realmente preciso buscar uma ajuda. E foi o que eu fiz. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou bem assim, nossa, você tá num looping que vamos tentar consertar isso daqui. Primeiro, eu acho que você não deve fazer uso dos ansiolíticos, até porque eu estava fazendo uso por conta própria, né? Então, assim, eu tomava, me sentia bem e continuava tomando, e isso é muito perigoso, né? Fazer uso de medicamento sem você saber da real necessidade, porque todo sim. medicamento tem um efeito colateral, né? Então, às vezes, você acha que você está se ajudando, mas você está se prejudicando. Então, é realmente importante você ter o diagnóstico médico ali, né? Né? E E a muitos compulsão, remédios viciam também, né? e a compulsão, como ela é uma fome emocional, você tem que trabalhar em cima das suas emoções, né? Porque a Uhum. compulsão ela é conhecida como uma doença mental. Ela está aliada ao seu emocional. Você é o que você come praticamente. Você come suas emoções, né? E quais Por são as exemplo, emoções, assim, mais, vamos dizer, mais frequentes que tem atrás da compulsão alimentar? atrás da compulsão alimentar, a ansiedade, o sentimento de fracasso, né? A depressão, a tristeza, todos esses sentimentos te levam à compulsão, né? Porque você quer. É como se a comida fosse uma premiação ali para sua cabeça. Nossa, hoje eu passei um dia tão estressante, hoje eu passei Uma um dia tão recompensa, né? ansioso, é uma recompensa. Então, sei lá, vou comer uma pizza.
Aí você come aquela pizza, você se sente bem naquele momento comendo a pizza. Mas aquela pizza é só o seu sentimento ali momentâneo, né? Aquela felicidade momentânea. Mas e o depois da pizza? Você vai continuar tendo os mesmos sentimentos, você vai continuar tendo as mesmas emoções e ainda vai se sentir culpada por ter comido um alimento que só te saciou ali naquele momento, não retirou seus problemas e trouxe outros, porque você vai talvez entrar no sobrepeso, né? Vai trazer, acarretar outras coisas na sua saúde. Então, quando você come além do necessário para o seu corpo ter os nutrientes, né? Para você ficar bem e se manter saudável, você só está se martirizando ali. Você só está aumentando seus problemas. É só mais um para sua coleção. Então você precisa ter em mente que você precisa buscar trabalhar em cima do seu emocional, né? Você precisa perceber que tipo de emoção você está comendo ali. O que está causando aquele start que está te levando ali àquela compulsão? Né? Você precisa trabalhar ali na raiz do problema. Quando, por Agora, exemplo, explica um pouquinho assim como que é a compulsão em si. O que que é a compulsão, né? Como saber se tem compulsão? a compulsão você descobre quando você começa a comer sozinho ou escondido, você está entrando num processo de compulsão. Quando você come sem ter fome, não é aquela fome fisiológica ali do corpo mesmo, é aquela fome, vou comer qualquer coisa, É aquela sabe? fome assim, acabei de almoçar, E vou mas eu tô com comer. uma vontade de comer uma caixa de bombom, Uhum. né? Isso, você acabou de comer, você não está com fome, mas você continua comendo, né? Tem poucos minutos que você comeu e você está ali procurando algo para comer. Você está comendo ali sem fome, ou seja, você está comendo emoções, até porque quando você come sem fome, você seleciona o tipo de alimento que você quer comer. Você não vai falar bem assim, ai meu Deus, agora eu vou aqui na geladeira, vou procurar um brócolis, uma cenoura para comer. Você quer Assim, comer um milkshake, você quer comer uma caixa de chocolate, você quer comer coisas que te deem prazer, né? a fome Aquela emocional ela saci... é muito seletiva, né? É Isso, aquela coisa específica que quer comer, não é comer arroz e feijão. isso. Você não procura uma coisa saudável para comer, né? Você não, É, ah, é meu diferente Deus. quando tu tem uma fome de estômago roncando mesmo, que a gente chama de fome física, né? Que se tu É, está com aquela fome ali, pelo menos umas 4, 6 horas depois que tu fez uma refeição. E aí, quando tu tem aquela fome, tu come até pão seco, como dizem, né? Quando a pessoa tá com fome mesmo, né? E a porque fome você não emocional, não, tem seleciona. que ser aquela coisa específica, né? Esses Sim. dias eu, esses dias eu vi alguém falando, daí a pessoa disse assim. Ai, parece que tem uma vozinha dentro do ouvido, assim, eu acabei de almoçar ou jantar, e ela fica assim, vai lá no armário que tem bombom para comer, vai lá comer, vai lá comer. E fica ali martirizando ali a gente até a gente ir lá e comer. Aí É. vai lá e come bastante, e depois daí tem esses sentimentos que tu falou ali, né? Sentimentos de impotência, de fracasso, né? Às vezes a pessoa tem até crise de choro, porque ela fez aquilo ali, mas ela se arrependeu já na hora de ter feito, né? E às vezes a É, pessoa come demais, come tanto que passa até mal, né? Não sei se era o teu caso, mas tem pessoas que chegam até a passar mal, né? Que ficam sim. comem muito mesmo, ficam estufadas de tanto comer. É a fome literalmente emocional, né? Muitas pessoas, quando vão falar comigo, contar o caso, falam assim: às vezes eu tô aqui de homework e aí eu coloco uma caixa de bombom do meu lado e vou trabalhando e comendo e comendo. Quando eu vi, eu já comi a caixa toda. Por quê?
tá ali num momento de estresse, às vezes nem gosta do trabalho que está executando, e agora na pandemia esse negócio de home work não é para todo mundo, tem gente que fica muito mais ansioso do que, por exemplo, ir trabalhar na própria empresa. Então é ali aliado a um monte de sentimentos que você já tem também da sua vida, do dia a dia fora do trabalho. Então você vai juntando tudo aquilo ali e quando você vê, você já está num buraco, né? Sem fundo, assim, você não vê muita perspectiva de onde ir mais. É que nem Então, assim, né? Os dois principais gatilhos, né, para a pessoa ter os acessos, episódios que chamam, né, de compulsão alimentar, é a pessoa tá muito cansada e tá estressada, né? Então é que uhum, nem aquilo ali que tu falou, a pessoa come, ela comeu ali a caixa inteira de bombom sem perceber, ela nem sentiu o gosto. Ou então é muito comum isso, também as pessoas fazerem isso, né? Quem tem compulsão alimentar, comer assistindo televisão, no celular ou no e computador. Aí quando ela olha, ela pensa assim: nossa, mas fui eu que comi tudo isso? Eu nem senti o verdade. gosto, nem vi comer, não percebeu. E aí quando vê, já acabou, né? Então é aquela coisa também da pessoa não estar presente no momento, né? Sim, e isso é terrível também. Então, é um hábito que a gente necessita mudar. Quando você for fazer as suas refeições, você prestar atenção na quantidade de alimento que você está colocando no prato, da quantidade certa dos nutrientes, de proteína, de carboidrato, né? E você fazer ali as escolhas certas, você prestar atenção no sabor dos alimentos. Às vezes a pessoa fala bem assim, ah, eu não gosto de comer isso, mas você já experimentou? Porque às vezes você experimenta em um momento, mas quando você experimenta em outro, você fala assim, nossa, que alimento gostoso. Eu falava que eu não gostava, mas olha, esse daqui tem, né, um sabor diferenciado, um sabor especial. Então, a gente tem que procurar estar realmente presente nas nossas alimentações, sentar na mesa, não ficar almoçando de frente para a televisão, de frente para o computador, né? Sentir o sabor dos alimentos. Aí, e assim a gente vai estar nutrindo o nosso corpo, né? Imagina, a gente senta, vai comendo de qualquer jeito, às vezes come muitos alimentos que não são benéficos para o nosso corpo, que a gente acha gostoso, mas e que no fim das contas a gente nem sentiu o sabor daquele alimento, foi comendo, 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 quando viu o negócio já acabou, e você fala assim, ai, nem senti o gosto, É. né? Então, por isso, assim, a importância de prestar atenção em si mesmo e nas próprias emoções, né? Então, Isso. assim, uma dica, assim, antes de comer, né? Perguntar, realmente eu estou com fome, né? Uhum. Isso. Eu sempre digo assim, se a gente está com fome, a gente come qualquer tipo de alimento. Se a gente tem aquela fome emocional, como a gente já falou antes, é uma fome específica de um alimento específico. É quase sempre guloseimas e, como a gente costuma dizer, porcarias, né? É fome É, de sorvete, de chocolate, daí é uma fome emocional. Então, se isso. perguntar, eu tô com fome mesmo? Eu tô com a barriga roncando? Já faz umas 4, 6 horas que eu estou sem comer? Aí É, realmente é uma fome, né? É do corpo, é isso. uma fome física para nutrir o corpo. E a fome emocional, às vezes a gente costuma dizer então que é para nutrir a alma, né? Que é alguma coisa que a pessoa precisa descobrir nela mesma e tratar aquelas emoções, né? É algo Então que as está terapias vêm aí faltando, para né? ajudar nesse sentido, né? É, Das emoções, porque a pessoa está comendo as emoções. Ah, eu tô triste, eu vou lá comer. Ah, aconteceu alguma coisa no trabalho, eu vou lá comer. Eu tô estressada, eu vou comer. Então, tudo vai descarregando na comida. E aí, é, fatalmente, a pessoa acaba engordando, né? sim. E aí você precisa perguntar, né? Todas as vezes que você for comer sem fome, eu tenho fome de quê? Inclusive tem um livro do Deepak Chopra muito interessante que fala sobre isso. Você tem fome de quê? Que fome, que emoção você está comendo ali naquele momento, né? E você precisa do autoconhecimento também, da sua análise pessoal, né? Que momento, por qual momento você está passando ali, por qual emoção você está passando que está virando a chavinha, que está te dando esse start da compulsão, né? Sim, Então, é interessante perguntar, né? O que que eu tô sentindo, né?
Se daqui a pouco eu tô com vontade de chorar, então é melhor ir chorar do que ir comer, né? Porque ali pelo menos Sim, vai botar pra fora aquilo ali, né? E outra coisa também que eu li esses dias que eu achei bem interessante, que é uma coisa assim da gente conversar com a gente mesmo. Vamos supor assim, sim. eu ser a minha melhor amiga. Então eu converso comigo como se eu fosse assim uma outra pessoa, né? Ai, como é que tu tá? O que que tu tá sentindo, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de expor esse problema, né, para outras Uhum. pessoas, né? Então assim, conversar e dar atenção para si mesmo, né? O que Isso. que tu tá sentindo? Como que eu posso te ajudar, né? E comer não vai resolver o problema, né? Não, às vezes só piora, né? Porque você vai entrar no sobrepeso, às vezes você vai adquirir algum tipo de doença, né? Porque você está comendo demais, você está comendo desenfreado, você está comendo alimentos que não são saudáveis. Porque quando você vai em busca do alimento, você não está comendo um alimento que é saudável para você. Você está ingerindo muito açúcar, né? Você está ingerindo muito carboidrato que também vira açúcar no seu sangue. Então você pode desenvolver, né, sei lá, um colesterol alto, uma diabetes. Então você precisa observar, você precisa mudar os seus hábitos, né? Então você É, precisa se conhecer e anotar ali, porque a gente tem ao longo do dia o mesmo sentimento o tempo todo. Então, se você tem frequentemente aquele mesmo sentimento, você precisa trabalhar nele, né? E anota, porque às vezes a gente tem um sentimento ali que às vezes é o start para aquela fome, para aquela compulsão, e a gente não anota, nem se dá conta. E aí, depois, no outro dia, a gente está fazendo de novo e está fazendo de novo. Então, é legal, vai se perguntando mesmo, vai se conhecendo. Eu tenho fome de quê? Eu preciso de quê? Esse alimento vai realmente me nutrir? Ou eu só estou usando ele como um processo de fuga, né? o autoconhecimento é muito importante, né? Também a pessoa se saber se posicionar, porque às vezes as pessoas que acabam tendo compulsão alimentar são aquelas pessoas que engolem muito sapo, né? Então elas Sim, não conseguem dizer o que elas querem dizer, elas não falam o que elas pensam, e aí elas vão engolindo aquele sapo e depois então elas vão ter que comer uma coisa que é gostosa, né? O sabor gostoso, para se sentir melhor, para ter mais produção de dopamina, para ter aquela sensação de bem-estar, né? Que a isso. alimentação faz, né? Principalmente coisas que são prazerosas, né? Tem o sabor É, doce, o sabor que tem bastante gordura. Então, isso dá a sensação no nosso cérebro de prazer. E aí, claro que a pessoa sempre vai querer mais daquilo, para ter aquela sensação boa, já que de repente ela está passando por situações difíceis. Então, ela tem que saber qual é o seu lugar e ocupar o seu lugar no planeta, né? E é. ela ter as rédeas da própria vida, né? Porque normalmente as pessoas que têm compulsão alimentar também elas têm algum problema em outras áreas da vida, não só na alimentação, né? Isso. E a Tá gente vai faltando ela ter o controle, né? E a gente vai negligenciando também as próprias emoções, né? Às vezes a gente está passando por um processo que não é agradável na nossa vida, mas mesmo assim a gente acha que é normal, deixa pra lá, isso é normal, sabe? E não é normal. A gente passar por problemas não é normal, sabe? A É, gente e, não pode muita, e ficar muitas pessoas. romantizando, né, os dramas da vida. A gente nasceu para ter uma vida plena. As dificuldades não são normais, E né? muitas pessoas que têm compulsão alimentar, muito provavelmente, elas fizeram já dietas restritivas, né? Muito restritivas. Aí Uhum. também, às vezes, acaba, vamos por assim, faz um tempão alguma dieta que não come determinado tipo de, vamos por assim, não come carboidrato. Só que ela não consegue viver uma vida inteira sem comer carboidrato. Então, quando ela volta a comer, acontece o descontrole. E É, daí, então, ela come com aquela sensação de como se fosse a última refeição da vida, né? Ah, não, eu vou comer hoje porque daí amanhã eu vou voltar para aquela dieta restritiva e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã nunca chega, né? Ou então até se sim. chega, ela até consegue fazer essa dieta restritiva e emagrece, mas daí quando ela quer voltar a comer o normal, vamos dizer, ela engorda tudo de novo. Aí fica o efeito sanfona, né?
É E aí o que que verdade. acontece, né? As pessoas, elas ficam com aquele sentimento de fracasso, né? De que elas não têm capacidade de gerir a sua própria vida, principalmente na questão de peso, né? É. Porque primeiro você, na verdade, tudo na nossa vida é o equilíbrio. Então é o equilíbrio mente e corpo. Você tem que estar ali em constante equilíbrio. Então, para você emagrecer o seu corpo, você precisa emagrecer sua mente. E os dois têm que estar ali em equilíbrio. Se você tem um pensamento e um sentimento de uma pessoa, por exemplo, que está no sobrepeso, dificilmente você vai emagrecer. Porque a mente de uma pessoa magra, ela é diferente de uma pessoa que está no sobrepeso, né? E aí você precisa pôr ali na balança. O que que a gente precisa modificar aqui? Qual pensamento a gente precisa ressignificar aqui para você ter a mentalidade de um corpo mais magro, isso no caso de uma pessoa que está no sobrepeso, né? É, E uma pessoa que vive ali da compulsão alimentar, comendo exageradamente, se sentindo o tempo todo culpada, qual é a emoção que está aqui que eu preciso ressignificar para não me levar para esse ponto da compulsão e me levar para outros problemas que depois é difícil de sair também, sabe? com E a certeza. pessoa parece que vive ali no labirinto sem saber o que fazer, É, né? muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Depois da pandemia também aconteceu muito que as pessoas ficaram mais isoladas. Também tem muito mais gente nesse momento tendo esse tipo de problema de compulsão alimentar, de se sentir triste, se sentir incapaz. E às vezes até as pessoas que têm depressão, um dos sintomas da depressão pode ser a compulsão alimentar, né? Então, Pode. então, muita gente também pode estar depressiva neste momento, né? E o que, que as terapias podem ajudar, né? O que, que elas podem fazer por essas pessoas? Sim, é legal, né? Quando você se autoconhece e observa, nossa, eu tô indo por esse caminho aqui e eu não tô gostando. Porque se você tiver ali na sua zona de conforto também, você estiver gostando daquilo ali que você tá vivenciando, e nada vai adiantar, né? Você precisa se indignar. Nossa, eu tô comendo demais, isso daqui não, eu não tô satisfeita com a minha vida, eu não tô satisfeita com as minhas emoções, e o que que eu preciso mudar? Porque a terapia não é um passe de mágicas, a terapia é um processo. Do mesmo jeito que a gente vem de muitos problemas, às vezes problemas que estão lá enraizados, lá que vem, sei lá, da nossa infância, quantos anos a gente não está carregando ali aquele sentimento, aquela crença? Então, da noite para o dia, uma sessão de terapia não vai resolver seus problemas, né? Então você precisa ter em mente que a nossa cura é diária. A gente tá num processo e as terapias ajudam muito. Expandem sua consciência, você percebe que você precisa mudar, você percebe que você vivia numa vida limitada, que não era uma vida legal, então você começa a viver uma vida de leveza, e é aí que atuam, né, as terapias, te abrindo ali a sua percepção, que você pode ser uma pessoa melhor, que você pode ser uma pessoa diferente, que você precisa trabalhar em alguns ramos da sua vida ali para você se modificar, né? E aliar a terapia com você, com a sua força de vontade, né? Com a sua vontade de mudança. É, Para na você. verdade, essa questão da gente estar sempre presente, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter o cuidado diário, não é assim, ah, eu fiz um tratamento, agora eu tô curada da compulsão. Não é assim, né? É uma coisa que Não. a gente tem que todo dia estar ali pensando, não, mas eu tenho que vigiar meus pensamentos, né? Ah, eu tô pensando alguma coisa desse tipo, então eu vou mudar o meu pensamento. Às vezes, o primeiro pensamento que vem na mente a gente não consegue mudar, mas o segundo a gente já consegue mudar, né? Sim.
E Então, é aí, vigiar os pensamentos e estar presente no momento, não tá longe. Por exemplo, o que que acontece? Às vezes as pessoas estão comendo, elas estão pensando lá num problema lá do trabalho, estão pensando lá no futuro, ou elas estão lembrando coisa lá do passado. Elas não estão ali isso, no momento presente comendo. Aí é que tá o isso, problema, né? A pessoa não tá vivendo o presente, aí acaba fazendo coisas que depois, claro, vai se arrepender, né? Porque ela não sim. conseguiu controlar o que estava comendo porque ela não estava presente. Tem pessoas que chegam a dizer assim: nossa, parece que eu fui. Como é que é? Eu fui. Tô dominada por alguma coisa assim que eu nem vejo. E eu já vi relatos de pessoas que, inclusive, comem dormindo e depois não lembram que comeram. Umas coisas impressionantes, assim, né? Pois é, você deve ter, né? Já vi uns filmes de umas pessoas com sonambulismo que abre a geladeira e vai comer, e ali é tudo trabalhado realmente no emocional, né? A pessoa já está tão condicionada àquele padrão de resolver a vida com a comida que às vezes eu acho que ela já faz a coisa no automático, assim, sabe? Vou comer aqui para matar minha raiva, vou comer para matar minha ansiedade. E não que a comida não seja uma coisa gostosa, mas assim, né? Por exemplo, você fez uma coisa legal, vamos comer para comemorar. Você está triste, vou comer porque eu tô triste. Mas assim, tudo no equilíbrio. Quando ela come, a comida em excesso passa a ser um problema, e aí isso não é legal, né? Se você come porque hoje eu mereço comer um sanduíche, uma batata frita, não há empecilho nenhum. O empecilho é quando você começa a fazer uso daquela má alimentação de uma forma desenfreada. O que eu vejo muito assim, que a compulsão alimentar é uma coisa assim que as pessoas sabem, né? Tudo que tem que comer, só que elas não conseguem. Parece que o alimento tem um poder sobrenatural sobre a pessoa. Elas dizem assim: eu não consigo não comer tal coisa, ou depois que eu começo a comer tal coisa, eu não consigo parar. É, Parece que é um poder sobrenatural que a gente mesmo dá para o alimento, né? é. E aí, quando você, por exemplo, não tem esse domínio, né, da sua mente ainda em relação à comida, eu como uma caixa de bombom se deixar. Então, não compra caixa de bombom. Muda seu hábito. Se você não consegue deixar de comer uma caixa de bombom, compra 5 bombons então, aí você come os 5. Da próxima vez, tenta comer 3 até você começar a ter controle do que você consegue e do que você não consegue comer. É que normalmente essas crises, elas dão assim, esses episódios de compulsão alimentar, elas vêm no final do dia e à noite. Então, provavelmente, se der aquela vontade de comer assim, não vai ter aquele alimento específico para comer, né? Sim. Então, muita gente fala, eu não compro, porque eu sei que se eu comprar eu vou comer, porque eu não tenho controle. E é justamente isso. Enquanto você não encontra o controle, enquanto você não consegue ressignificar esses sentimentos e essas emoções que estão na sua vida que te levam à compulsão, então realmente é melhor não comprar. Porque se você compra, se você come, se você sabe que você não tem controle e depois você se sente culpado por aquilo ali que você está fazendo, qual é a função disso, sabe? Qual é a necessidade, Às né? vezes as pessoas têm alguns problemas, vamos dizer assim, porque existem mais pessoas morando junto, né? Então, assim, tem, por exemplo, um biscoito recheado, tem uma coisinha assim diferente, que às vezes tem criança de vez em quando gostam de comer, né? Então, às vezes Sim. a pessoa acaba comendo aquilo ali que é, vamos dizer assim, seria para as crianças, né? E acaba até se sentindo mal por ter atacado aquela comida das crianças, né? Sim. Mas é também bom ter o equilíbrio para a criança também, porque muitas crianças estão entrando também nesse processo de compulsão alimentar, porque ficam muito ociosas dentro de casa, por conta que ainda tem umas que não estão indo para a escola ainda. Então aí junta tudo ali e aí acaba que a família toda embarca nesse processo, não só a mãe, quanto os filhos também, né? Então a gente precisa também vigiar ali o que que a gente compra, quais os alimentos que a gente compra,
para nossa casa, né? No final de semana é legal ter assim um alimento mais calórico, mais gostosinho, né? Mas quanto menos você compra produtos industrializados, quanto menos você compra esses produtos, né, que não são tão saudáveis, né, para o nosso corpo é melhor. Que aí ninguém entra no looping, nem a criança, nem os pais, né? Na verdade, todo mundo sabe o que que é uma alimentação saudável, né? É aquela coisa da gente descascar mais e desembalar menos. Isso. Só que muitas pessoas estão. É aquela coisa, chega em casa, tá cansado, vai pelo mais fácil, né? Ah, eu tenho que Sim. fazer a janta. Ah, não, pede um X ali, né? Aí no instante chega ali o X e aí acaba comendo que não é a forma mais adequada, né? Mas Sim. essa questão da alimentação é bem complicado, porque a maioria das pessoas sabe como comer bem. Só que muitas não conseguem mesmo, né? Elas vão precisar de um tipo de ajuda profissional para conseguir, principalmente, lidar com essas emoções, né? Porque nem eu, assim, eu também já tive episódios de compulsão alimentar. Não era assim todos os dias, mas eu já tive. E também já senti aquela sensação de fracasso, de por que que eu fui comer tanto, aí chorava, ficava mal, né? E não E o que me muda em ajudou nada, né? bastante. Hã? E assim, não muda em nada, né? Porque os nossos problemas continuam ali do mesmo jeito. É. E o que me ajudou bastante, assim, a enfrentar esse problema, assim, foi com a desprogramação neurobiológica, que é uma terapia que é energética, né? Aí eu me auto-aplico ela e eu consegui reduzir, assim, a muitíssima ansiedade. E aí, em função disso, né, eu consegui emagrecer 10 quilos, porque antes eu comia que era por causa da fome emocional, comia muito doce, né? Apesar de eu ser formada em nutrição, saber que doce não é saudável, eu não conseguia resistir, né? Aquela coisa, sabe o que tem que fazer, mas não conseguia fazer. E Sim, aí com a desprogramação neurobiológica, então eu consegui fazer esse controle, né? E por isso, então, a consequência foi eu conseguir emagrecer 10 quilos. E a desprogramação neurobiológica também ajuda para outras emoções, não só a ansiedade, né, que pode gerar a comer mais, ela ajuda também para depressão, ela ajuda para tristeza, para a sensação de incapacidade, para várias outras emoções e sentimentos que a pessoa tem, que também atrapalham para ela sair dessa compulsão alimentar, né? sim. É, eu sempre vou aliando algumas técnicas, sabe, nos meus atendimentos. Vou avaliando ali a necessidade de cada caso. Eu tenho resultados excelentes com a EFT também, né? Que é uma técnica de liberação emocional, que é conhecida como acupuntura sem agulhas, onde a gente vai dando uns toques, né? Nos alguns meridianos do corpo, e liberando essas emoções que estão ali estagnadas. Então, eu tenho resultados significativos com a EFT. E vou aliando também, eu uso a desprogramação neurobiológica também, quando eu vejo que é um caso mais enraizado, mais a fundo ali que a gente precisa trabalhar, né? Mas lá naquele fundinho eu uso também. Eu amo muito a desprogramação neurobiológica. Então eu vou aliando assim várias técnicas e eu consigo resultados significativos assim com as pessoas que me procuram relacionados à compulsão alimentar, né? Ai, que bom. Então agora eu acho que eu vou fazer aquelas perguntas, né, para ver, no caso você que está assistindo vai poder ver se você tem compulsão alimentar ou pelo menos ter uma ideia, né, se tem ou não. Então só responde sim ou não. Pode ir escrevendo aqui nos comentários, tá? Então, a pergunta número 1. Você come escondido? Sim ou não? 2. Come grande quantidade de comida mesmo sem estar com fome? Sim ou não? 3. Come muito rápido? Sim ou não? Tem pessoas até que comem de pé, né? Nem chegam a sentar para comer. 4. Come até se sentir mal? Sim ou não? Come para aliviar o estresse? Sim ou não? Morre de medo de passar fome?
E aí, então, come antes de ter fome para se prevenir. É muito comum as pessoas comerem antes de sair de casa, né? Para não passar fome na rua. É, Após comer demais, sente muita culpa? Sim ou não? Na frente dos outros, até come normalmente, mas exagera quando está sozinha? Sim ou não? Come muitas vezes em pé? Acho que eu já tinha falado, né? Sim ou não? já. Se sente impotente frente à comida, como se a comida fosse mais forte, né? Sim ou não? O descontrole alimentar é pior no fim do dia e à noite? Sim ou não? Come fazendo outras coisas, estando no celular, na frente da televisão, no computador? Sim ou não? Basta passar um nervoso, uma frustração, um estresse e já vai procurar algo para comer? Sim ou não? Promete a si mesmo que não vai comer determinada coisa, como açúcar ou chocolate, e em seguida já vai comer um monte daquele mesmo alimento? Sim ou não? Sente repulsa por si mesmo, ou tem crise de choro após um episódio de comer descontrolado, ou tem depressão após isso? Sim ou não? Então, essas são algumas perguntas de um teste que eu peguei num site. Se alguém quiser saber qual é o site, me chama no direct, daí eu coloco ali, eu passo para vocês qual é o site para fazer o teste completo. E para quem quiser saber mais informações também, pode entrar em contato comigo ou com a Mônica. Tanto eu como a Mônica, a gente faz tratamento, a gente ajuda nessas questões emocionais, com as terapias que a gente trabalha, né? Eu Sim. trabalho com a desprogramação neurobiológica e outras também presenciais, outras terapias presenciais. Eu também dou o curso da desprogramação neurobiológica para quem se interessar em se auto-aplicar ou até trabalhar com isso, aplicar em outras pessoas. Né, Mônica? O que mais que tu Sim. gostaria de falar? Uma mensagem final aí? Só a pessoa se conscientizar que ela necessita ali de uma mudança, né? E mudar os hábitos. Porque quando a gente tem os mesmos hábitos sempre, dificilmente a gente vai mudar. Se você quer ter um corpo bonito, não adianta você ficar em casa sentada no sofá. Você precisa de ir para academia para você ter um corpo bonito. E assim é relacionado aos alimentos. A gente pode sim comer alimentos saborosos, a gente pode sim comer alimentos calóricos, mas mantendo ali o equilíbrio e vendo a necessidade. Será que eu tenho necessidade de comer esse alimento aqui e agora? Então, o mais importante é a consciência, né? Se conscientizar se você, que tipo de hábito que você quer para sua vida. Você quer ter um hábito que é prejudicial para você, ou você quer ter um hábito saudável que vai deixar seu corpo sempre leve, né? Sempre ali saudável, sempre na ativa, porque é melhor a gente cuidar da nossa saúde do que a gente cuidar da nossa doença, né? Com certeza. Pois é. Sempre a prevenção é o melhor remédio, né? Sim, a prevenção, né? E se você acha que você sofre de compulsão alimentar, então começa a observar seus sentimentos, suas emoções, procura ajuda. Nem sempre a gente consegue sair dos nossos problemas sozinho, né? É verdade. Então, não é ruim pedir ajuda, não é feio pedir ajuda, não é fraqueza pedir ajuda, totalmente pelo contrário, é sinônimo de fortaleza pedir ajuda, né? É isso mesmo. Então, quem tiver se sentindo que tem compulsão alimentar, busque ajuda, busque alguém para te ajudar, busque um tratamento, porque essa compulsão alimentar, ela com certeza vai acabar que a pessoa vai engordando e com a gordura em excesso vai vindo outras doenças junto. Sim, E aí é que está o problema, né? então é importante observar, né, as emoções, não comam emoções ruins, né? Vamos comer emoções boas apenas.
Isso mesmo. Então tá, espero que vocês tenham gostado. E a gente fica à disposição, então. Sim. E até uma próxima. Te agradeço, então, Mônica, por ter vindo Eu que aqui participar. agradeço por essa oportunidade, mais uma vez, da gente fazer essa live e levar contribuição para as pessoas, né? É sempre importante. Isso mesmo, queremos ser contribuição para as pessoas. Até parabéns, que ontem foi o nosso dia, né? O dia da Não terapeuta é holística. Parabéns a todas as terapeutas e os Isso aí. terapeutas Parabéns a todos os espalhados. terapeutas, é. Ontem eu acho que eu não cheguei a dar os parabéns. Parabéns a todos os terapeutas holísticos pelo dia do terapeuta holístico. Parabéns para nós. Isso aí. Um beijo, Tá então. bom? Um beijo, fica Tchau. com Deus. Tchau.